Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Nós vamos agora apresentar os resultados da BB Seguridade, que para o primeiro trimestre de 2023 fez na sua teleconferência a apresentação desses mesmos resultados e de lá para cá a ação veio derretendo, reduzindo bastante. É uma ação que faz parte da nossa carteira e nós precisamos dar uma olhada com maior acuracidade o que pode ter acontecido. Lá no final, eu vou construir o quadro onde nós mostramos os indicadores da companhia e se está valendo a pena nós a termos na carteira e até aumentar nossa posição. E para fazer esse vídeo, vou me utilizar das demonstrações contábeis intermediárias, também um sumário onde mostra o desempenho da companhia, uma análise do desempenho, que é derivado do sumário de desempenho, e também a apresentação por decorrência da teleconferência de resultados de BB Seguridade. Como destaques, já de cara assim para nós olharmos a questão de como o mercado enxergou a companhia, veja, o lucro líquido ele vai a 1,7 bilhões. Ele tem um crescimento aqui, se nós analisarmos, de 49% frente ao primeiro trimestre de 2022. É interessante aqui chamar a atenção, porque esse lucro líquido ele é expresso conforme o IFRS de número 4. E nós vamos utilizar o IFRS de número 17, que é aquele que é mais comumente aceito dentro do mercado e de onde são extraídos os indicadores que nós vamos olhar ao final desse vídeo. Mas o que chamou aqui a atenção da companhia? Bom, veja, na parte de seguros, você vai ver aqui 3,7 bi em prêmios, um crescimento de 35% frente ao primeiro trimestre de 2022, mas o que o mercado avaliou mal foram esses 29% de sinistralidade, que frente ao primeiro trimestre de 2022, embora ele caia 16 pontos percentuais, ele cresce em relação ao quarto trimestre de 2022. Então é daí que saíram as avaliações negativas. O restante dos resultados são bastante interessantes. Veja que a Previdência ela cresce aqui a 14% frente ao primeiro trimestre de 2022. A captação, por outro lado, vai aqui a 1,9 bi, captação líquida nesse trimestre, enquanto que houve um encolhimento de 475 milhões no primeiro trimestre de 2022. Na capitalização, 1,4 bi em arrecadação, sobe aqui 4% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e, por outro lado, as reservas ficam em 9,9 bi, reservas que cresceram 22%. Na corretagem, veja aqui, 1,2 bi em receita, um crescimento de 19% frente ao primeiro trimestre de 2022. Nessa parte da apresentação tem um comparativo. Veja aqui, o IFRS 17 versus o IFRS 4. E como eu disse, enquanto o lucro líquido, do ponto de vista do IFRS 4, ele fica aqui em 1,700, o lucro líquido, do ponto de vista do IFRS 17, ele fica em 1,8, que é o que nós vamos utilizar para fins do nosso quadro de indicadores no final desta apresentação. O lucro líquido, quando nós olhamos aqui para o primeiro trimestre de 2022, veja que ele cresce de forma significativa comparando com o primeiro trimestre de 2023. O mercado, ele, na verdade, penalizou bastante a BB Seguridade justamente por conta desta queda aqui em relação ao quarto trimestre de 2022, mas a gente tem que considerar primeiro aquela sazonalidade, aquela sinistralidade que nós vimos lá na parte de seguros, que cresce aqueles 29%, e também a questão da sazonalidade, uma vez que é justamente nesse período que se tem uma maior incidência, em particular em relação ao agro, por conta daquilo que decorre do período de secas. Desconsiderando essa questão, veja que o resultado ele veio como uma crescente, mas também nós temos que considerar que aqui no primeiro trimestre de 2022 é quando a gente começa a sair de forma mais definitiva do período pandêmico e claro que sempre tem aqueles ajustes por conta dos crescimentos. De qualquer forma, no comparativo trimestral a gente vê que o resultado é bastante significativo. Outro ponto aqui interessante é com relação ao resultado financeiro. No resultado financeiro,
como você pode ver, também tem uma melhora em relação ao primeiro trimestre de 2023, embora uma queda aqui significativa em relação ao quarto trimestre de 2022, também está dentro do mesmo contexto, talvez de sinistralidade. Mas o que chama aqui a atenção é que no resultado financeiro, o que a gente precisa ter em mente que essa é a diferença entre aquilo, porque imagina, a companhia é de seguros, né, ou de previdência. Esses valores são colocados, aplicados no mercado. Então, entre aquilo que a companhia tem para receber por conta das suas aplicações e aquilo que ela tem a pagar por conta justamente daquilo que não é resultado operacional, ele é positivo, então aqui a gente quer que esse valor seja positivo, embora sempre tenha uma relação de compromisso. Mas aqui a gente consegue enxergar que essa diferença em percentual, aqui está em percentual, em relação ao lucro líquido, veja que a colaboração do resultado financeiro é de quase 20%. Aqui não quer dizer que quanto maior, melhor, mas significa que precisa estar dentro dos patamares ajustados da companhia que estão aqui dentro de um contexto mais ou menos equilibrado ou em sintonia com aquilo que nós vimos no passado. Mas, por outro lado, evidentemente que a gente quer ótimos resultados operacionais, mas também, nesse caso específico, os resultados financeiros ajudam bastante, até porque contribuem aqui dentro da parte do lucro líquido e nós vamos fazer parte do recebimento disso através dos nossos proventos. Na parte dos seguros, principalmente aqui em relação aos prêmios emitidos, nós fazemos um comparativo sobre esses resultados de forma mensal, então ele não chega a ser uma surpresa para nós. Mas veja que o rural ele se expressa de forma bastante significativa e em relação ao primeiro trimestre de 2022, crescendo 39,6%. O prestamista, 82,4% e o empresarial, 59,1%. Como eu havia dito anteriormente, veja, nesta linha pontilhada em verde é exatamente a sinistralidade. Ela veio aqui numa queda desde o primeiro trimestre de 2022, mas ela teve essa subida que foi o que mais incomodou o mercado. Enquanto que, por outro lado, você pode observar aqui que a parte de comissionamento ela teve uma queda de 32% para 27,2%. Mas se isso expressa algo um pouco negativo para o mercado, pelo menos, você observa aqui que pelo menos as despesas gerais elas tiveram um decréscimo, ela hoje representando 10%, enquanto no quarto trimestre de 2022 elas representavam 12,2%. Então uma queda bastante significativa, ao passo que no primeiro trimestre de 2022 era de 10,4%, o que significa que essas despesas gerais também reduziram. No índice combinado, que se nós compararmos assim com, por exemplo, bancos, seria aquele índice de eficiência. Veja que ele vem aqui de 83%, ele vem caindo. Caiu lá no primeiro trimestre, caiu no quarto trimestre de 2022 e agora está em 66,6%. Olhando para o guidance, bastante interessante, veja aqui o resultado operacional não decorrente de juros. Então, aqui a gente retira exatamente o resultado financeiro. O guidance anterior, ele tinha colocado aqui entre 12% e 17% em termos de crescimento, ele chega aqui a 40,6%. Então está bem acima do guidance. Os prêmios emitidos pela Brasilseg, o crescimento aqui com projeção de 10% a 15%, chega a 35%, ao passo que as reservas dos planos de previdência, eu não passei pelas previdências porque a gente vê isso aí mensalmente, dos planos aqui, em particular PGBL, VGBL, veja que está dentro do guidance aqui com 10,7% em termos de crescimento dessas reservas. Nesse site aqui do investing.com, essa notícia, vamos dar uma olhada aqui mais para cima, de quando é essa notícia. Veja que ela foi aqui, no dia 15 de maio de 2023. E nesse caso, a notícia ela sai da seguinte forma: o mercado reage mal ao balanço de BB Seguridade. Entenda os fatores. Então é uma notícia que ela é bastante extensa, mas eu vou tentar chegar aqui no ponto que me parece mais significativo aqui para a nossa análise. O que até é bastante curioso, porque veja que dentro dessa notícia, a companhia BB Seguridade apresentou o maior lucro
para os 3 primeiros meses do ano, desde a sua abertura de capital, que ocorreu há 10 anos. Totalizando aqueles 1,7 bi no IFRS 4. Mas o que desagradou o mercado? Está aqui, ó, indicador de sinistralidade que atingiu 29,2%, uma redução de 16,1 pontos percentuais frente ao intervalo igual do ano passado, que é muito positivo. Mas o mercado avaliou assim, ó, com alta significativa aqui, em relação a esses 25,9 do trimestre passado, dos últimos 3 meses do ano de 2022, que é outubro, novembro e dezembro. E a reportagem justifica essa informação a partir do gráfico que nós acabamos de avaliar por conta da apresentação dos resultados. E é curioso, ó, que o lucro líquido veio em linha com o esperado, aqui no caso, né, por essa análise aqui feita pelo Banco Santander. E ainda avaliam aqui como a sinistralidade do agronegócio, como uma sinistralidade, um drive que se movimentou de maneira positiva, justamente aqui, ó, considerou dentro do agro uma sinistralidade menor e um crescimento significativo em relação aos prêmios. A crítica ficou aqui por conta de uma revisão do guidance que a gente viu até agora, porque há o entendimento de que poderia ser revisado para mais acima. A crítica maior aqui na parte de seguros é justamente a sinistralidade rural, que subiu cerca de 10 pontos. Já a Empíricos entendeu que avaliou o resultado os resultados, na verdade, como resultados fortes. E é o curioso que essas casas avaliam o preço justo aqui, ó, na casa dos 46,63 na média. E o preço-alvo dos analistas é curioso aqui que fica entre R$ 38 e R$ 42 reais. Quer dizer, o preço-alvo é quando chega lá, eles provavelmente vão indicar uma venda. Já o mercado no geral, então veja, ele no dia de hoje, agora é 5h30 da tarde, do dia 23 de maio de 2023, a ação fica aqui cotada a R$ 30,77. O que significa isso? E diante dos resultados que nós acompanhamos, que nós lançamos uma ordem de compra para a BB Seguridade ali abaixo dos R$ 30. Vamos ver se se realiza ao longo da semana. E assim passamos à construção da nossa tabela de indicadores para BB Seguridade. Observe que a gente tinha aqui uma projeção de 7,7 bi de receitas operacionais e agora, com os resultados, aqui a gente chega a 8,7. O lucro líquido que nós tínhamos estimado ao final do ano de 2023 em 6,3, acompanhando o crescimento médio composto da companhia, nós já passamos aqui para 7,3 bi, o que é bastante acima. Veja aqui, por outro lado, considerando aqui um payout de 70%, para esse lucro líquido, a gente tem até uma estimativa aqui de proventos a serem pagos neste ano de R$ 2,50. O BB Seguridade já pagou 1,8. Se realmente, de fato, a companhia pagar esses 2,5, veja que o nosso preço teto vai ficar muito parecido com o preço-alvo lá deles, 42,7. Ou seja, nós compramos sempre que estiver abaixo desse valor. Por que nós estamos lançando abaixo dos 30? A gente gosta de uma ação bem descontada. Na média, a BB Seguridade vem pagando R$ 2,09, o que dá um preço teto aqui de R$ 34,77, e você vai ver que guarda alguma relação com aquele preço-alvo que é feito pelas casas de análise. Para o preço atual da ação, que fica aqui, como a gente viu, em R$ 30,70 aproximadamente, e se confirmado esses R$ 2,50, veja que nós temos aqui então um dividend yield de 8,36. Nós buscamos, se você acompanha o canal, no mínimo 6% para o preço que pagamos pela ação. Então 8,36% está bem acima desses valores. Aqui a gente sempre faz um disclaimer em relação a preço sobre valor patrimonial por ação e o preço da ação pelo lucro líquido, porque na realidade, veja que está em 6,11 no PVPA, porque o que acontece? O BB Seguridade se desmembra do Banco do Brasil, então não leva consigo um grande patrimônio. Embora, veja que ele até cresce aqui de forma significativa, ele vai aqui a 10 bi
ou seja, um crescimento só entre trimestres de 10,26%, e com isso chega nesses 6,11%, que claro, considerando bem acima, mas como ele não leva o patrimônio do Banco do Brasil, que é a sua controladora principal, ele utiliza toda a cadeia do Banco do Brasil como balcão de seus negócios, então, consequentemente, aí, o patrimônio ele fica um pouco prejudicado e essa análise fica comprometida. Mas, para investir no BB Seguridade, a esse preço da ação, 30,70, veja que você tem um retorno aqui em 8 anos e 4 meses aproximadamente, em função do lucro líquido. E diante desses resultados, a nossa visão aí é que nós temos uma análise um pouco diferente das casas. Nós entendemos que a ação está começando a se tornar barata, abaixo dos 30, voltamos a comprar a BB Seguridade, aumentando a nossa posição, que na verdade nós vamos estar comprando justamente com aquilo que nós já ganhamos em termos de proventos neste ano de 2023. Ou seja, vamos fazer um reinvestimento, vamos esperar aí que o banco chegue nesses valores e uma vez chegando, a gente faz a compra e vem mostrar aqui para você em primeira mão no canal. Dito isso, eu fecho aqui o vídeo de hoje, pois vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e me despeço deixando, como sempre, o meu grande abraço!